já percebeu que de vez em quando a gente se esbarra em algum tema que seja controverso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a gente não tem uma uniformidade de interpretação, e aí a pergunta que a gente sempre fica se questionando é: como eu vou responder uma temática dessa numa questão de concurso, onde o STJ e o STF divergem, onde os tribunais superiores têm de um entendimento e a doutrina tem de outro? Como realmente analisar isso numa questão de concurso? A gente começa inaugurando aqui uma série de análises de controvérsias doutrinárias e jurisprudencial em crimes em espécie, e começa exatamente pelo artigo 121. A gente tem uma polêmica quanto à natureza jurídica da qualificadora do feminicídio. O feminicídio, para a gente entender quais são as correntes relacionadas a essa natureza jurídica, temos 3 correntes abordando a natureza jurídica dessa qualificadora. Aqueles que entendem ser de natureza objetiva, aqueles que entendem, inclusive, já destaco, corrente doutrinária majoritária, tá? Se a questão não pedir nenhuma situação específica, leve para sua banca exatamente a corrente majoritária doutrinária que especifica que é de natureza subjetiva. E a terceira, que menciona aqui, com relação ao contexto de violência doméstica, esta é uma situação da qualificadora do feminicídio de natureza objetiva, mas quando a gente fala de condição ou menosprezo, de discriminação, a situação que realmente origina uma condição de discriminação ou de menosprezo à condição de mulher, essa seria uma qualificadora de natureza subjetiva. E em razão disso, a gente teria que o feminicídio seria de origem, de sua natureza jurídica, tanto objetiva quanto subjetiva, a depender do viés. Bora analisar cada uma delas? Quando a gente começa analisando a situação relacionada a essa qualificadora, o feminicídio especialmente, a gente percebe que dentro da doutrina, o viés que mais prevalece é da qualificadora subjetiva. Por quê? A gente precisa entender qual de fato é a intenção do agente na hora de praticar uma conduta. Quando a gente fala isso, inclusive, a gente afasta o caráter do direito penal ser objetivo, dele aplicar ali simplesmente a letra da lei sem fazer essa interpretação do ânimos do indivíduo. E quando a gente fala também sobre a questão da natureza subjetiva, a gente já entende especialmente que ela não é compatível com a privilegiadora de situação que esteja relacionado a relevante valor social, relevante valor moral ou logo após injusta provocação da vítima. Se não é compatível com privilegiadora, a própria doutrina e a própria jurisprudência entende que só pode ser compatível com privilegiadora a qualificadora de caráter objetivo. César Bittencourt ele menciona que são qualificadoras de caráter objetivo aquelas que se refiram a meios e modos de execução. Enquanto que as qualificadoras de origem de natureza jurídica subjetiva, ela vai especificar motivos e fins de prática dessa conduta criminosa. E é daí onde a gente surge a segunda corrente, a corrente que defende, na verdade, a natureza objetiva desta qualificadora, que vai dizer pra gente o seguinte, se a gente tem que aplicar exatamente a figura do feminicídio quando do âmbito de violência doméstica descrita lá nas formas de violência do artigo 7º da Lei 11.340 de 2006, a conhecida Lei Maria da Penha, então observa que ele vai se restringir aí não apenas ao artigo 7º, como também ao âmbito de incidência do artigo 5º também da Lei Maria da Penha. Então, na verdade, quando a gente emprega essa situação de qualificadora do feminicídio em contextos de violência doméstica é o modo pelo qual o indivíduo está executando a conduta. Por isso que no informativo jurisprudencial 625 do STJ, em 2017, houve a compreensão do próprio STJ e o conhecimento, é a sequência, tem sido seguido exatamente esse entendimento pelo STJ de que nas situações onde ficar comprovado a aplicação
da incidência do feminicídio num contexto de violência doméstica e familiar, especialmente nas situações onde o indivíduo possa, ao mesmo tempo, aplicar a situação relacionada à violência doméstica e familiar e ser caracterizada em razão do gênero feminino, esta situação também é compatível com o motivo torpe. O próprio STJ definiu que, nos crimes praticados contra a mulher, por razão do seu gênero e ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar, propriamente dita, assim, o ânimos do agente não é objetivo de análise, sendo assim compatível a qualificadora do feminicídio com a qualificadora do motivo torpe. Isso foi o entendimento do ministro Félix Fischer em 2017, com o informativo 625 do STJ. Isso especialmente veio cobrando exatamente esse posicionamento jurisprudencial numa questão da banca CESP para o concurso para o certame de delegados de polícia de 2018 no estado do Sergipe. A Polícia Civil do estado de Sergipe fez o certame promovendo concursos relacionados ao cargo de delegado de polícia. A banca que fez esse certame foi a banca CESP-Sebrasp e, na ocasião, dado um contexto, o questionamento era: na situação em que a pessoa que estava sendo descrita no enunciado, por motivo torpe, tivesse vitimado, a mulher por situação de motivo torpe, caso haja vínculo familiar entre eles, o reconhecimento das qualificadoras da motivação torpe e do feminicídio não caracterizará bis in idem. E a questão estava certa. Foi exatamente a interpretação dada pelo STJ nesse enunciado do informativo jurisprudencial 627. E aí você deve estar se perguntando, então como é que eu respondo a essas questões, essas indagações, esses temas controversos em provas, em certames de concurso ou do exame de ordem? Se ele está pedindo a literalidade de um informativo, se ele está mencionando de acordo com a lei, ou de acordo com o entendimento do STJ, ou de acordo com o entendimento do STF, que aí sim você vai poder interpretar a questão, verificar exatamente o que a banca está cobrando e poder acertar conforme o que está sendo pedido. Especialmente quando ele diz de acordo com o direito penal brasileiro. E aí quando ele menciona de acordo com o direito penal brasileiro, está englobando doutrina, jurisprudência, letra de lei. Ele está pedindo todas as situações. Mas é bem comum que na prática mesmo ele te peça uma situação específica. E isso faz destacar cada vez mais a importância do estudo dos informativos, tanto do STJ quanto do STF, que dão essa nova interpretação e esse direcionamento jurisprudencial, até que haja pelo menos uma súmula regulamentando o assunto, uma súmula, na verdade, dispondo sobre esse assunto, para que na questão ele te cobre uma situação de acordo com a súmula ou de acordo com o entendimento sumular do STJ, e a gente entenda de maneira mais clara que aquele ponto crítico de divergência de determinado assunto seja cobrado daquela forma no STJ, seja cobrado daquela forma no STF, e que isso desenvolva cada vez mais esse debate doutrinário e jurisprudencial, tentando pacificar o assunto. Mas, obviamente, aqui a gente está apenas esclarecendo esses pontos controversos e eu quero saber de você qual a sua interpretação sobre a natureza jurídica da qualificadora do feminicídio. Diz pra gente, escreve nos comentários e vamos provocar essa onda de debates, tentando aí construir um entendimento específico e mais massificado sobre o assunto, sobre ser realmente configurada a natureza objetiva, relembrando que a natureza objetiva ela precisa estar conjugada com os artigos 5º e 7º da Lei 11.340 de 2006, apenas naquelas situações onde haja um emprego de violência doméstica familiar no âmbito de incidência da Maria da Penha, ou naquelas situações em que a gente considera a natureza jurídica subjetiva
em sua plena situação, em qualquer das duas modalidades, ou na situação de violência doméstica familiar, ou na situação de condição de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, que é um entendimento majoritário doutrinário, tá? E você deve levar isso especialmente quando vier em consideração uma qualificadora e uma privilegiadora a ser analisada no contexto, tá? Ou a terceira corrente que menciona a possibilidade dessa qualificadora ser de natureza objetivo-subjetiva. Objetiva quando se tratar de violência doméstica familiar, subjetiva quando for menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Se liga com a gente aqui, continua estudando conosco, continua analisando nossos vídeos e participa dessa interação nos nossos comentários.